Nessa edição do nosso programa Simpara Literatura, eu tenho a satisfação de receber, no estúdio da TV 5 em Linhares, o estudante Tiago Carvalho Souza. Tiago está cursando o 8º período, está na reta final do curso de Direito da Faceli, a Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, e já é a 3ª vez que Tiago participa com a gente aqui no programa Simpara Literatura para falar das suas experiências de leitura e de como as suas experiências de leitura têm estimulado o Tiago a avançar num curso tão complicado, tão difícil e que depende realmente de um protagonismo do estudante para que ele conclua o curso e construa uma carreira no mercado de trabalho. Lembrando, pessoal, que o curso de Direito da Faceli tem um índice, um percentual de aprovação na prova da ordem, que é um dos melhores e um dos maiores percentuais do Brasil. Então, Tiago participa de uma escola que tem um bom nível de excelência. Tiago, bem-vindo ao programa Simpara Literatura. Que bom ter você aqui pela 3ª vez. Você já está construindo uma história junto com a gente, né, Tiago? É muito bom estar aqui, professor. Inclusive, das vezes que eu vim aqui, nossa, foi muito bom. A gente conversa muito, a gente troca experiência, a gente aprende, a gente passa também o aprendizado. Cara, que prazer ver a sua evolução, né? E principalmente sabendo, você, sua mãe, e você tem um irmão gêmeo? São irmãos gêmeos, né? Eu, meu irmão do meio, minha mãe, casal de gêmeos, e o marido da minha mãe. Ah, tem um casal de gêmeos, exatamente. Isso. Que bom ter você aqui e saber que sua mãe é preocupada em estimular vocês a estudar cada vez mais, né, Tiago? Isso, corretamente. Inclusive, minha mãe sempre falou, passar de ano é obrigação. É obrigação. É obrigação. Né? Não tem negociação. Não. Ela fala assim, não, coloquei vocês no mundo, vocês vão ter que passar de ano. Tem que estudar, né, Tiago? Estudar. Que bom ter você aqui. Como é que tá seus hábitos de leitura, Tiago? O que você tem lido? Até para a gente falar depois de como é que você está conciliando, né, o seu dia a dia no contato com livros de literatura com os compromissos com o curso, né? Você que agora já está naquele estágio de escrever artigo científico, etc. e tal. Como é que está seu dia a dia com os livros de literatura? Professor, como o senhor já falou na abertura, o curso de Direito, ele é um curso assim, que exige muito do aluno. Então, por exemplo, o aluno que antes de ingressar no ensino superior, ele estava acostumado em ter uma rotina em que ele lia aquilo que ele gostava, seja ficção, seja algum artigo científico, seja assuntos voltados para a sociedade, de modo geral, tipo geografia, sociologia, filosofia. O aluno ele acaba entrando no curso e ele passa a ter uma obrigação com o curso que vai fazer com que ele abra mão daquilo que ele tinha como lazer e passa a gastar o tempo com aquilo que ele tem agora como obrigação. De uma forma mais disciplinada, mais planejada, né? Isso, exatamente. E como ele agora tem que ter uma certa disciplina, o curso vem em primeiro lugar. E a literatura, seja ela ficção, seja ela qualquer literatura que a pessoa gostava de ler, poesia, poema, passa a vir como um complemento, algo como lazer, e que precisa ter um tempo estipulado para que esse conteúdo seja lido. Porque o ensino superior, ele exige muito do aluno. Se o aluno for conciliar estágio profissional, o curso em si, o período que o curso toma na vida do estudante... Que é um período de 5 anos. Que no caso do Direito é um período de 5 anos. 5 anos, exatamente. O aluno ele tem que separar especificamente um tempo para se dedicar à literatura, porque exige muito. E no seu caso, por exemplo, né, Tiago, vocês tiveram, sua turma, né, teve como contratempo o período da pandemia. Nós pegamos todo o período da pandemia. Praticamente 2 anos, né? Sim. Estudando à distância, né, assim? Exatamente. Quando nós voltamos para sala de aula, se não me falha a memória, nós estávamos no 6º período, iniciamos o 6º período do curso de Direito. Passamos metade do curso na pandemia. Exatamente. No EAD, no ensino à distância. Eu me lembro de uma das suas entrevistas aqui que você comentou que você teve pouco tempo para conhecer seus colegas de sala e pouco tempo depois entrou a pandemia. Entrou a pandemia e a gente teve que tirando as pessoas que a gente já conhecia antes do curso, a gente teve que reconhecer todo mundo de novo. Aquele processo de socialização que acontece no início de todos os cursos, né? A galera sair para bater um papo, se encontrar fora da escola, fazer aquele churrasco. Vocês não tiveram isso, né? Não tiveram esse tempo, né? E a pessoa fazer churrasco com máscara. Exatamente, né? Exatamente. E com um vírus terrível que aterrorizou todos nós, né? Conciliando todas essas questões. Você faz o estágio de manhã, você estuda na faculdade no período da tarde, conciliando todas essas questões, atenção à sua família, a questão da igreja, que eu sei que você frequenta.
O que você tem lido, assim, de literatura? Para a gente fazer um apanhado. Eu sou aquele tipo de aluno, professor, que tem a demanda do professor, o professor passa demanda, e quando a gente não supre essa demanda, a gente acaba se sentindo até mal porque não atendeu aquela demanda. É a questão do compromisso. Isso, né? a questão do compromisso. Só que são muitos professores, são várias matérias. Nesse semestre agora eu tive 7. 7 matérias. 7 matérias, isso, estágio, curso, e que o curso o dia a dia da sala de aula. O dia a dia da sala de aula e 7 matérias. É. E para conciliar isso, o que é que eu fiz? Eu passei a separar uns autores que eu tenho certo interesse, porque eu sei que a maneira com que aquele autor escreve é uma maneira que vai fazer com que eu me desestressasse menos, porque o curso exige, tudo exige. Então, de que autor que eu gosto para fazer com que a mente saia desse compromisso, sabe, dessa rotina mecanizada? Eu escolhi a J.K. Rowling. Eu passei a comprar a coleção dos livros de Harry Potter e passei a ler, porque é uma leitura, sim, que é uma leitura baseada para criança, uma leitura leve, é uma autora que não exige que o leitor passe a ler, passe a ter uma certa malícia com aqueles personagens. Então, é tudo entregado de maneira mastigada. Então, não tem uma discussão filosófica profunda, uma discussão sociológica, apesar de não serem livros tão finos, né? Isso, exatamente. E para conciliar, o aluno tem que procurar meios que ele pode agregar, senão ele fica para trás. Senão os compromissos passam por cima daquilo que a gente, antes de entrar em um momento como no curso mesmo, que tem que ter compromisso, acaba deixando de lado, que no caso seria literatura. Então a J.K. Rowling, eu acabei gostando muito dela, porque ela entrega muito o conteúdo que é Hogwarts, ali a relação do Harry com a família, é muito bom. E isso facilita, isso é como se fosse um lazer. Um lazer, porque ali você entende tudo mastigado e acaba entendendo também umas coisas, como eu estou fazendo direito, acaba entendendo também umas certas questões jurídicas, como, por exemplo, a relação familiar, poder familiar, entendeu essa questão? Se você ler ali o começo do livro do Harry Potter, você vai ver que ele tem uma relação com a família que não é, de fato, pai e mãe dele, mas que você levando para o direito, você tem ali uma questão de responsabilidade familiar. Isso. E no direito a gente estuda essa questão de responsabilidade familiar, que no caso é direito de família, a questão do pai e da mãe, quem é o responsável legal, se não há pai e mãe, tem que ter alguém, um tutor, um curador, a depender da dependência da criança, para que ela venha conviver com a família, que é um direito de todo mundo, né? O poder familiar, ter alguém para que possa viver em conjunto e crescer como uma pessoa saudável. E os livros da série Harry Potter tem também, você não tem uma grande discussão filosófica, mas tem questões éticas ali, envolvidas ali, né? Sim, por exemplo, você olha dentro da casa dos Dursleys mesmo, que é quando você tem o primeiro contato com eles, você fica com raiva daquele povo, porque eles maltratam o protagonista, que não é um personagem mau, então a gente já sente aquela empatia, né? Exatamente. E dentro daquela casa, não existe ética para com o personagem. E nem mesmo na escola de magia, que é Hogwarts, né, no caso, não há ética ali, porque o personagem sofre bullying também. Exatamente. Então, o romance, ele é uma crítica social. A gente olha no direito, ética, a boa-fé é o mínimo para o ser humano. Ética, boa-fé, seja ela no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente acadêmico. Em todo local, o ser humano tem que ser um ser humano ético e viver de maneira a que não vem enganar ninguém. Eu costumo dizer que para viver a gente tem que ter um mínimo de vergonha na cara, né? Não é? Como diziam as pessoas, nossos pais, nossos avós. Ter um mínimo de vergonha na cara, senão fica difícil, né? Que ponto de referência que você vai ter? Ô Tiago, de que maneira que a sua experiência de leitura tem influenciado seus irmãos na escola? Meu irmão mais velho está se formando em Direito, vai ser um doutor. Porque essa é a percepção que eles têm, né? Como é que essa experiência sua de leitura e o nível de estudo que você atingiu já, você está com que idade, Tiago? 23 anos. Como é que está sendo a referência para seus irmãos mais novos? Essa referência, professor, ela acaba fugindo até um pouco do nosso controle, porque até mesmo pessoas que tiveram ou têm ainda o desejo de se formar em um curso superior, um amigo, um parente ou um conhecido, acaba tomando isso também como referência. Mas em casa mesmo, com meus irmãos, inclusive o livro do Harry Potter está lá no sofá da minha casa para ler. Eu estou lendo alguma coisa, seja o conteúdo do curso, ou seja um próprio livro,
de literatura, um romance, e sempre tem alguém, assim, querendo saber o que é que eu estou lendo também. Exatamente. E isso, quando você se aperfeiçoa, quando você também leva em consideração um assunto e leva a seriedade, passa a externalizar tudo aquilo que você está aprendendo, isso influencia o outro. Parece que, assim, passa para o outro. E a pessoa acaba notando isso e toma aquilo como referência. Exatamente. Porque a pessoa também, ela tem um desejo de autorrealização e espelha aquilo na pessoa. Isso é na família, isso também é entre amigos, pessoas conhecidas e tal. Acredito que toda pessoa que esteja levando algum conteúdo a sério, ela tem alguém como referência, ela puxou isso de alguém. Exatamente. Porque nós somos seres humanos, vivemos em sociedade, espelhamos um ao outro, entendeu? Temos nossas inspirações para atingir nossos objetivos. Quem tem um objetivo acaba se espelhando em alguém. E você tem que ter o objetivo e cumprir o dia a dia para você atingir aquele objetivo. Você sabe que nas famílias onde as pessoas, os pais, os tios, os avós estudam, a tendência é as novas gerações se interessarem pelo estudo. Por exemplo, eu faço um paralelo da primeira vez que você esteve aqui. Alguns anos depois, e não são tantos anos assim, mas são anos, é um período de estudo intenso. Você já conviveu de lá para cá com várias áreas do conhecimento dentro do direito, você já leu outras coisas, você já está fazendo estágio. Você hoje está com uma maturidade intelectual muito mais acentuada. O primeiro contato com você, eu já percebo isso. Que bom. Imagina para seus irmãos, imagina para seus amigos. Né? Isso imagina para seus amigos. Inclusive, o senhor falou que eu estava entrando em um curso que iria mudar totalmente a minha vida. Eu falei isso para você. Eu te disse isso no início, lembra? Eu lembro. E muda, porque se você quer concluir, se você tem uma meta, um objetivo, você tem que amadurecer. Porque é o seguinte, a gente entra de uma forma. Lá é um ambiente, e o ambiente ele sempre vence. Porque a gente entra com uma espécie de maturidade. Eu tirei uma nota boa no Enem, tirei uma nota boa na redação, entra no curso e você já chega, bom, pelo menos aqui eu tenho uma capacidade que dá para aguentar aqui. Até você... Eu já tenho um ponto de referência. Até você ver que lá a pressão é diferente quando você estudava no ensino fundamental, no ensino médio, e você tem que se adaptar a esse estado de ensino, aprender e ser aprovado nos testes que a instituição te passa. Exatamente. Caso contrário, você reprova e vai ter que repetir aquilo de novo. E para você entrar nessa instituição e ser aprovado em tudo, você tem que evoluir. Porque a pessoa que fez o ensino médio, foi aprovado no Enem, entrou lá, e acha que por isso vai acabar se dando bem, na verdade, lá é o início. É um outro ponto de partida. Inclusive, no primeiro período, a gente acabou ouvindo de um juiz, eu não me recordo o nome do juiz, hoje eu estava tentando lembrar o nome do juiz, mas não me lembro. Ele disse assim, aqui vocês não vão estudar, aqui vocês vão aprender a estudar. E depois que vocês saírem daqui, vocês vão estudar de verdade. Eu achei aquilo estranho, fiquei pensando assim, do que esse doutor está falando. Eu levei aquilo como aprendizado porque ele já passou por aquilo que eu estava prestes a passar, estou passando, estou prestes a terminar. Aí eu levei aquilo em consideração e hoje eu entendo. Na verdade, a vida da gente é um processo de aprendizagem continuada. Constante, contínuo, interminável. O conhecimento, ele é um universo que ele não tem limites. E eu costumo falar, inclusive para meus alunos e tal, o nível de dificuldade das coisas é inversamente proporcional ao seu esforço. Né? Se você faz um esforço pequeno, o nível de dificuldade vai lá para cima. Faça um esforço maior que a dificuldade diminui. Né? É só assimilar isso aí e se dedicar aos estudos, né? Se dedicar ao universo do conhecimento. Até porque você já está sendo referência. Mas imagina você formado em Direito no seu bairro. É Doutor Tiago, não é? As pessoas vão te procurar para obter informações. Aí você não tem as informações? Que referência que você quer ser? Isso, exatamente. A pessoa precisa decidir isso. Eu falo o seguinte, é humanamente impossível você passar 5 anos na sala de aula de uma faculdade igual a Faceli, que tem um nível de excelência. Por menor esforço que você faz, cara, você tem que aprender alguma coisa. Agora, você quer ser referência, faça a sua parte, porque a oportunidade está ali, né, Tiago? O curso ele forma o bacharel. Agora, pós-curso, excelência na profissão, excelência em qualquer área, para ser referência também para alguém, isso aí é pós-bacharel, você tem que ir além. É isso que aquele juiz estava querendo falar. Você vai aprender a estudar aqui,
Depois daqui, aí você vai estudar mesmo, porque a faculdade ele vai formar bacharéis. Não vai formar pessoas empregadas, não vai formar pessoas intelectualmente assim, referências. Você precisa ter um objetivo e alcançar esse objetivo. É o pós, porque ali você já tem a capacitação e você vai aprimorar essa capacitação posteriormente para que se torne alguém maior, entendeu? Inclusive, o curso de Direito, ele é bom em uma determinada coisa que ele leva... Eu queria que você falasse isso que você vai falar e depois você falar para o nosso telespectador qual é a área do direito que você está mais se identificando. Por favor, vai lá. A área do direito que eu estou mais identificando. Pode terminar o que você estava falando para depois você complementar. Porque o curso, por exemplo, você termina, você pode fazer o exame da ordem dos advogados, a prova da OAB, e com isso você pode receber, passando também demais etapas, né, e cumprindo demais requisitos, se tornar advogado, advogar. Como também você pode fazer concurso público para promotoria, para juiz, ou para qualquer cargo de polícia, procuradoria, defensoria pública. E o direito, não só nessas áreas que você pode atuar, como o conhecimento do direito você aplica onde for. A legislação busca a ordem social. Você aplica isso onde for. O direito ele tem essa possibilidade. E falando do curso que eu mais me identifiquei, a matéria, né, do curso que eu mais me identifiquei, eu me identifiquei muito com o direito penal. Acredito também que, por eu gostar também de ficção, professor, e a ficção ela copia a realidade, só que de uma forma mais acentuada, mais a arte mais imita a realidade e vice-versa. Isso, a arte como a realidade de maneira mais aguda, assim, romance, histórias, morte, personagem, viravolta, plot twist, essas coisas. E o direito penal, ele parece que ele conhece o ser humano em toda a sua falha, em todo o seu defeito, e explica ali, por exemplo, subtrair coisa alheia sem autorização, coisa alheia, móvel ou imóvel, furto. Tá. Se está dizendo aquilo, alguém já furtou. Exatamente. Entendeu? O direito também é uma crítica social. Ele critica muito a sociedade para regular, para que a sociedade viva em ordem. Tem um professor meu que fala, cara, o direito, ele primariamente ele não quer fazer justiça. Primeiro ele organiza a sociedade para que as pessoas não venham se matar. Depois ele tenta aplicar a justiça na prática. Entendeu? Então eu me identifiquei muito com o direito penal porque ele explica condutas, coisas que você não sabia e agora você entende que é considerado um ato ilícito, alguma infração, alguma coisa que vai fazer com que ocorra uma anomalia ali no meio social. Também tem o direito processual penal, que é quando o indivíduo pratica algum delito, ele passa por um procedimento de investigação, ele passa pela mão de um julgamento, de um promotor, de um juiz, até que chega a uma fase que ele seja condenado ou não, baseado no procedimento penal. Né? E também direito administrativo também, que a administração a gente também aplica onde a gente vai. Em todos os setores da sociedade. O senhor que já fez administração sabe do que eu estou falando. E professor em várias áreas da administração, eu sempre gosto de falar isso, apesar das pessoas acharem que eu sou professor na área de linguagem, de letras, né? Que parece. Mas a literatura é de muitas andanças, né? É um território que eu gosto muito de atuar, o ambiente da arte e particularmente da literatura. Mas é por incrível que pareça, eu disse para você que a área do conhecimento que eu mais gosto na administração são as áreas da economia. Eu, por exemplo, eu trabalhei economia em nível doméstico, já trabalhei a área de economia internacional, relações internacionais. E, por exemplo, quando você vai... Uma empresa brasileira que vai colocar seu produto no mercado internacional, ela precisa estudar a cultura daquele povo, como é que é o mercado de consumo que funciona lá. Por exemplo, vou tocar um tópico aqui que é muito popular. Você pega os Estados Unidos, não existe a cerveja 600 ml. A cerveja lá é só long neck. E as pessoas lá não tomam cerveja no copo, tomam cerveja direto da garrafa. Então, aquilo é de uma cultura histórica daquele povo. Quando a Ambev, que é dona da marca Brahma, essas marcas aí, Skol, né? Quando ela internacionalizou o produto dela, ela teve que adaptar o vasilhame, a temperatura, porque lá tem o clima temperado, para o hábito de consumo da cerveja daquele povo. Você vai, por exemplo, levar um produto para a Índia, né? Você tem que levar em consideração a cultura daquele povo. Por isso que a economia,
Assim como o direito, né? Você tem como fazer uma interdisciplinaridade com várias áreas do conhecimento. Exatamente. Como é que aquela sociedade se formou, a questão da religião hoje, que influencia muito o comportamento das pessoas, né? Eu acho o direito, eu fui professor também do curso de direito por 7 anos, eu acho um fantástico o direito, fantástico. Ô Tiago, como é que está a sua relação, o ser humano, Tiago, de que forma que o curso de direito afetou? Você era um pós-menino, não é depreciativo, tá, pessoal? Conheço o Tiago já há bastante tempo. Não entendi. Você era um pós-menino quando você começou o curso e agora você já está há 23 anos, um cara bem maduro, você já está com a maturidade intelectual. Esse ser humano que reside aí, como é que ele está sendo afetado pelo curso? O curso ele tem... Quem vai sair do curso de Direito daqui a um ano e pouco? Sim. Ele tem um impacto muito grande no aluno. Por exemplo, no primeiro período a gente já tem aquele choque de realidade, porque a gente já vai imaginando uma coisa, quando na verdade o curso de Direito é outra. Então ele gera um impacto na gente. O primeiro impacto é essa quebra de ilusão. E eu senti isso na pele porque eu gosto muito de, literatura fictícia. Eu imaginava, o curso de Direito pode ser isso, pode ser aquilo e tal. Chega lá, a realidade é completamente diferente daquilo que se imaginava. Então a gente se torna um pouco mais inclinado para aquilo que é real. Inclusive, o curso de Direito, ele leva muito o ser humano para a realidade, porque é aquilo que rege o que acontece de anomalia no meio da sociedade. Então, o curso de Direito, ele exige que o aluno ele quebre sua visão em todos os sentidos. Encurtar a distância entre aquilo que você tem como ideal para a realidade que vai se apresentar para você. É isso que você está dizendo. Isso. E é um fato. E a lei que vai reger a realidade, você vai entender dessa lei, entendeu? Você também vai ter que, como você, na condição agora de estudante, você vai ter que aprender a estudar, como aquele juiz falou. Você vai ter que ter disciplina para estudar, porque todo dia você vai ter aquele contato e cada dia é uma matéria diferente. Vai ter que também ter essa resistência mental e também no período de prova suga muito da gente. Quem estuda sabe que o curso de Direito suga muito da gente. E ao passar por todo esse processo, a gente acaba criando resistência. Ou seja, não é qualquer coisa mais que abala a gente intelectualmente, a gente já tem um pé firme, já tem um fundamento. Até porque se você se basear na legislação vigente do nosso país, você tem uma base para agir em qualquer área. Entendeu? Você tem seu fundamento. E seu fundamento sendo jurídico, é aquilo que vai reger. Quando qualquer anomalia ocorrer, já tem aí um certo fundamento para atuar na área que vai afetar a vida do ser humano. Então, a gente já acaba estudando e se lapidando dessa forma, se tornando uma pessoa que está dentro da realidade e com o fundamento correto para saber como lidar dentro dessa realidade. Exatamente. É exatamente isso que a gente acaba se tornando no decorrer do curso. E depois que a gente acaba o curso, a gente vai ser testado na prática, né? Baseado naquilo que a gente decidiu ser pós-curso. Aí vai valer o ser humano que resistiu aos vários trancos, às várias questões, mas que também teve a oportunidade de aprender mais, né? É esse ser humano que vai sair depois. Sim, um ser humano evoluído. Tiago, eu quero tornar público aqui, tá, pessoal, o respeito e a admiração que eu tenho, né, nesses anos todos pela mãe do Tiago, pela luta dela, né, Tiago, pela labuta dela, em criar os filhos, mas principalmente, junto com o padrasto do Tiago, em acreditar que a educação é o caminho correto, né, para transformar para melhor os seus descendentes. Então, o nome de sua mãe? Cristiana de Carvalho. Dona Cristiana, parabéns, né, pelo investimento nesse filhão que já adquiriu aqui a nossa admiração e o nosso respeito. Tiago Carvalho, obrigado por ajudar a enriquecer a agenda de entrevistas do programa Simpara Literatura, estando aqui pela terceira vez com a gente. E você sabe que a porta está aberta. Eu que agradeço, professor. Obrigado, Tiago.